O jovem empresário é Qin Feng, um trabalhador de escritório comum que viaja e trabalha incansavelmente para agradar seu chefe. Quando avistou seu ônibus, que eventualmente pararia, ele ficou ligeiramente animado e acelerou o passo para garantir um lugar e evitar chegar tarde ao trabalho, especialmente porque seu chefe tinha estado muito nervoso ultimamente. De repente, uma multidão de pessoas passou por ele, incluindo um menino que também corria para pegar o ônibus. Um homem no grupo gritou com Qin Feng, empurrando-o com força no cotovelo. Feng, atingido pelo golpe, tropeçou em uma garota que estava andando com seu namorado, enterrando o rosto no peito dela. O momento foi caótico e ele nem teve a chance de explicar. O menino lançou a Qin Feng um olhar de raiva mostrando os dentes. Qin Feng lançou um olhar constrangido para cima, percebendo que seu tormento estava longe de acabar. O menino cerrava os punhos e desferiu um golpe poderoso no rosto de Qin Feng, fazendo com que ele perdesse completamente o equilíbrio. Naquele momento, o rosto do trabalhador de escritório parecia um plano achatado. Num estranho golpe do destino, enquanto Qin Feng jazia sangrando no chão e acreditava que seu fim estava próximo, um enorme jipe verde veio em alta velocidade pela estrada, colidindo com ele como resultado da briga anterior. Ele foi lançado de volta ao asfalto, cuspindo grandes quantidades de sangue, a dor percorrendo seu corpo. Qin Feng percebeu que talvez não conseguisse escapar da morte dessa vez, enquanto jazia lá sangrando e machucado. Não pôde deixar de pensar que provavelmente era a primeira pessoa a encontrar um fim tão ridículo. Estranhamente, sua morte o transportou para um reino fantástico conhecido como Ungu. Neste novo mundo, ele se viu renascido como um bebê ainda não nascido e não estava sozinho no útero. Seu irmão mais novo estava lá, mordendo sua perna. Os dois bebês estavam envolvidos em uma luta dolorosa, com Qin Feng chutando seu irmão em autodefesa e implorando para que parasse de morder. Ao mesmo tempo, ele ganhou 10 pontos por chutar seu irmão escolhido, que evidentemente era de um nível escolhido mais alto. Recorrendo ao seu vasto conhecimento como rato de biblioteca, Qin Feng explicou que na família de um herói, os membros frequentemente sofrem primeiro antes deles mesmos. Seu irmão continuou a soluçar de frustração enquanto enxugava as lágrimas. Qin Feng começou a elucidar para o leitor que era precisamente por isso que o bebê não tinha escolha a não ser treinar diligentemente todos os dias, tanto para evitar problemas no futuro quanto para proteger sua família, especialmente seu irmão, de danos. Esta era a nova família de nosso herói, Qin Feng. A mãe, adornada com um luxuoso vestido de seda verde, segurava uma tigela em suas mãos. Ela era a celestial do Monte Taipei, a guardiã do elixir secreto da imortalidade dentro da família Qin. A lenda dizia que este elixir, concebido milênios atrás, nutria as habilidades de um bebê e temperava seu poder celestial enquanto ainda estavam no útero. Qin Feng continuou a exaltar este elixir que o sustentou durante seu desenvolvimento, enfatizando que o segredo da família Qin não era algo a ser levado levianamente e que seus métodos eram bastante profundos. Ele explicou que com a ajuda de técnicas especiais, tinham adiado o nascimento do bebê por 100 anos. Agora, depois de passados 97 anos, estavam finalmente prontos para dar as boas-vindas ao tão esperado filho. Havia aqueles que o amavam profundamente. O homem de cabelos escuros e boné na cabeça era Qin Tan, o pai de Qin Feng e o líder da família Qin. Ele estava radiante por seu filho, um futuro guerreiro e herdeiro, estar prestes a nascer na família. Depois de apresentar os vários membros de sua nova família, o bebê se levantou com um sorriso largo e anunciou que estava pronto para se apresentar. Nesse momento, seu irmão, que observava atentamente os acontecimentos, se agachou atrás. Ele virou-se para ele e lançou-lhe um olhar dolorido, percebendo que era seu irmão mais novo mordendo sua perna mais uma vez. Qin Feng estava furioso, repreendendo seu irmão e se aproximando dele com os punhos cerrados, fazendo-o chorar. Depois de acumular pontos suficientes como vilão, ele ativou o grande Halo do Imperador e alcançou uma prática divina conhecida como a Arte da Sorte dos 33 Céus. Todos na sala ficaram atonitos e um homem exclamou que essa criança era excepcional, porque os fetos eram tipicamente inconscientes e incapazes de desenvolver habilidades por conta própria. Este era indiscutivelmente um caso único, destacando a força extraordinária da criança. O pai abraçou sua esposa, radiante de orgulho, e colocou a mão em sua barriga. Ele estava imensamente orgulhoso de seu filho, que apesar de ainda ser um bebê, já havia começado a dominar várias práticas e talentos. Era um sinal promissor, e ele não tinha dúvidas de que seu filho estava destinado a ser um escolhido celestial. Qin Feng olhou para seu irmão novamente, com um sorriso travesso, e observou que não via outra maneira de lidar com sua frustração além de provocar seu irmão mais novo. Ele também disse que ele é o vilão do destino e seu irmão é o filho dos céus.
E se ele marcar mais pontos de vilão no futuro, o irmão não será capaz de enviá-lo para o céu porque ele estará muito mais forte em seu Kai e sempre será capaz de reviver depois de dar um grito para o irmão novamente e aprovar sua sinceridade. Qin Fang riu e disse que gostou muito desse sistema. Além disso, se seu irmão estiver com ele o tempo todo durante sua infância, Qin Fang será capaz de se desenvolver rapidamente. Outra noite chegou com a lua cheia de uma cor excepcionalmente avermelhada e um vento forte que carregava uma brisa fresca. Nada indicava eventos incomuns, mas a situação era exatamente o oposto. Qin Fang percebeu que finalmente haviam se passado 3 anos e ele estava pronto para vir a este mundo para cometer atos mais audaciosos e cruéis, tornando-se o vilão do destino mais forte que já existiu em seu mundo de fantasia. Dentro do palácio, havia gritos angustiantes. Qin Fang era a mãe de Qin Fang entrando no parto. Ela estava sendo ajudada por 2 empregadas do palácio que a encorajavam a se esforçar apesar de sua pouca idade. A dama estava passando por um momento muito difícil. Atrás da cortina, o pai caminhava de um lado para o outro, nervoso com o parto em andamento. Ele estava muito preocupado porque esperava por esse filho por 100 anos e Deus nos libertou. Alguma coisa estava errada com a criança ou com a mãe. Finalmente, os gritos se transformaram em alegria quando uma empregada do palácio segurou um recém-nascido com cabelos escuros, Qin Fang em seus braços, gritando por todo o palácio. O pai estava feliz porque o filho e sua família realmente esperavam há muito tempo. Ele estava muito feliz com o nascimento de Qin Fang. O bebê estava saudável e forte, o verdadeiro orgulho da família. Uma das garotas de tranças entrega a criança ao mestre. Naquele momento, o bebê não estava mais chorando e estava deitado quieto, olhando para o pai. Qin Fang não quer que seu pai o abrace, então começa a gritar e balançar a perna, batendo no queixo com o calcanhar, ganhando assim 2 pontos de vilão. Qin Fang está infeliz por ter conquistado tão poucos pontos, sabendo que os óculos ainda seriam úteis, então ele continua a incomodar o pai, puxando seu cabelo comprido e fazendo caretas. O pai estava encantado com a força do bebê e afirmava que ele cresceria para ser um futuro imperador. Enquanto isso, o bebê novamente recebe bônus na forma de pontos de vilão, aumentando seu nível. A mulher de cabelos grisalhos que entregou o bebê relata com completa surpresa nos olhos que a dama terá outro bebê. A dama está chocada e pergunta se eles são gêmeos ou não. A empregada do palácio retoma seu trabalho e tenta remover o segundo bebê da mãe. Uma dama com uma expressão cansada pergunta o que está acontecendo. Uma empregada do palácio diz que o segundo bebê não quer nascer ainda. Qin Feng começa a ficar irritado novamente, segurando o rosto de seu pai. Afinal, se o segundo filho não nascer agora, como ele ganhará pontos extras de vilão? A segunda empregada do palácio, que ajudou no parto, pede ao cavalheiro para entregar o bebê que está chorando. O pai entrega a criança segurando o rosto doente, após acariciar a menina com rabo de cavalo, pegando o bebê. A menina se acalma e oferece ao jovem cavalheiro para beber leite, acalmando-o por alguns segundos. O bebê olha para ela e então entra novamente em histeria, gritando e balançando os braços em todas as direções. Ele não quer comer e está muito decepcionado que seu irmão não queira nascer. Acidentalmente, ele bate no peito da menina com a palma da mão e recebe 50 pontos de vilão por completar a tarefa de chorar fofamente seguidamente. O bebê fica surpreso com a situação e repete sua travessura, pela qual ele recebe mais 50 pontos de vilão por conta própria. O jovem cavalheiro pensa sobre isso e se pergunta se essa coisa é realmente tão legal para ele ganhar tantos pontos por tocá-la. O bebê sorri largamente e de repente percebe que a verdadeira e real alegria da vida de um vilão reside exatamente nisso, no quintal do jardim da família Qin. As risadas e choros das crianças ressoam. O menino brinca de pega-pega com as meninas no palácio, tentando pegá-las com os olhos vendados com uma faixa preta. Sem ver absolutamente nada, ele corre de braços abertos e tenta alcançá-las enquanto elas correm alegremente longe do jovem cavalheiro e dão dicas depois de pegá-las. Cheyenne fende a garra e puxa a faixa que segurava o vestido, que começou a cair, mas a menina conseguiu se cobrir e não deixou cair. O jovem, satisfeito com sua memória, diz à garota que ela perdeu segurando a faixa em suas mãos e apertando-a firmemente. A garota se cobre timidamente ficando atrás do menino. Depois de receber 200 pontos por outra travessura e completar a tarefa de cavaleiros, ele remove a fita preta e verifica se ele aumentou seu nível de limite no mundo dos tempos antigos. Os níveis de limite são divididos do mais baixo para o mais alto, e cada um deles é dividido em 9 céus. O limite de queda em sangue, o limite de uma nova era, o limite do Superman, o limite de entrar no caminho, o limite dos corpos celestes, o limite da mortalidade, o limite da vida e da morte,
e o limite nebuloso ao tocar o visor. Kim Feng estava pronto para fazer a transição para o limite de uma nova era quando ele ativou a transição. O menino com uma luz vermelha começou a fazer uma pausa em direção ao próximo limite, pressionando seus punhos firmemente, olhando intensamente para a luz vermelha. O menino anunciou que estava prestes a quebrar o limite de abrir uma nova era e os outros precisavam se afastar para os lados. A seta vermelha tornou-se mais brilhante e mais brilhante. O limite começou a se abrir na frente do menino e já era possível entrar nele. Olhando para suas mãos, Kim Feng estava encantado e percebeu que a pausa no limite de abrir uma nova era havia terminado e que ele havia conseguido fazer isso corretamente. As meninas, que estiveram atrás do menino o tempo todo, olharam para o jovem com surpresa, sem entender o que havia acontecido e o que tudo isso significava. Kim Feng abriu os braços amplamente, sorriu, fechou os olhos e correu em direção a ela anunciando que queria abraçar a jovem. Elas sorriram de volta para o jovem, se abaixaram um pouco e abriram os braços em resposta, prontas para abraçá-lo. Correndo mais perto, o menino abraçou a menina, rosto e a beijou. Por esse motivo ele recebeu mais 50 pontos de maldade, completando uma nova tarefa de beijar seu amado amor. Disse ao menino para não beijar o meninas sem permissão e a menina, com tranças, acrescentou emocionalmente que o jovem tinha apenas 3 anos. Ainda não entendi nada. Kim Feng gritou que gostava de dormir. Com Bu, a garota respondeu ao aprovação, dizendo que o desejo do menino seria cumprido. O imperador e seu esposa estava sentada no salão da dinastia. A esposa perguntou se ela realmente era o único que o imperador enforcou. San amou. O imperador Zia sorriu, olhou para ela e sussurrou que ela era sua maior. Joel. De repente o tempo piorou. Tempestade elétrica ecoou do lado de fora. Um verdadeiro furacão veio espontaneamente. Mudanças repentinas como essa só poderiam significar uma coisa: que alguém fez uma pausa rumo a um novo limite. O imperador era fúria, sério, e não conseguia entender quem tinha feito isso. A esposa dele ficou extremamente assustada e preocupado em usar um de seus superpoderes. O imperador olhou para o limite e viu um menino. Kim Feng, o querido dos Kim família. O imperador ficou surpreso com o fato de que já aos 3 anos, a criança conseguiu atingir o limite de a descoberta de uma nova era. Ele parecia muito forte para o imperador e ele pensou: a criança deve ser destruída. Enquanto isso, as 3 garotas na corte com quem Kim Feng havia interpretado antes eram sentada no banheiro feminino tomando divertido. Estava muito quente lá dentro e as meninas estavam quase nuas. O jovem mestre Kim Feng estava parada na esquina, espionando as garotas seminuas. Para isso, piada, ele também recebeu uma recompensa de 100 pontos do vilão quando ele terminou a tarefa da noite. Não pense mal, que o menino é um cara decente mesmo sendo do sistema. Pede os óculos que ele não vai espiar nas meninas. Os pedidos de lavagem acontecem diariamente. De repente, Kim Feng recebeu um alerta. Um pedido do sistema estava aberto para eles lavarem com Cheyenne, e uma recompensa de até 500 bilhões de pontos foi anunciada. Kim Feng não pretendia perder a oportunidade de ganhar pontos extras para ficar mais forte e imediatamente começou a cumprir, correndo silenciosamente para o banheiro da casa em direção à piscina. Uma das meninas estava sentada na beira. O menino se aproximou silenciosamente por trás e decidiu assustá-la com um pequeno lagarto verde que começou a se agitar em seu rosto. A garota pulou e começou a gritar alto, e a criança riu, jogando o lagarto na piscina, ganhando mais de 200 pontos de vilão. O jovem mestre se aproximou de Cheyenne e perguntou se ele poderia lavar com ela. A garota estava envergonhada e queria dizer algo ao menino, mas outra menina com um rabo de cavalo sorriu para Kim Feng e permitiu que ele se juntasse a elas, dizendo que ele também poderia ajudar o pequeno cavaleiro a se livrar dele tirando sua camisa azul. As meninas perceberam novamente que ele tinha apenas 3 anos e absolutamente não entendia o que estava acontecendo. Um Kim Feng feliz foi colocado na piscina, rindo em seus braços, pensando que as meninas eram muito ingênuas quando pensavam que o menino tinha apenas 3 anos e não poderia entender nada. À noite, Kim Feng se sentou e olhou para a tela que refletia as conquistas dos pontos que ele recebeu do vilão. Dado o tempo, o segundo já deveria ter nascido para que o menino pudesse ganhar mais pontos. Às vezes, à noite, ele aprendia a controlar seu poder como o vilão do destino. As pernas do menino começaram a brilhar com chamas azuis. Os vilões devem treinar suas garras como um lobo e suas pernas como uma ovelha. Somente se Kim Feng conseguir convencer seu irmão, ele será capaz de se tornar o homem mais rápido dos tempos antigos e ninguém poderá alcançá-lo. O menino correu rapidamente para fora do pátio, parou abruptamente e continuou a brilhar. Ele pensou que, se seu irmão não concordasse, então Kim Feng seria capaz de escapar rapidamente dele, colocando as mãos em seu cinto. Kim Feng riu alto,
ainda imaginando como seria um poderoso vilão do destino no futuro. 3 dias depois, o jovem cavaleiro estava sentado em uma árvore na floresta e olhou para cima vendo algo acontecendo no céu. Ele pensou que era seu irmão prestes a nascer. Alguma espécie de esfera azul se formou com árvores próximas, semelhante a uma teletransportação. Um certo homem estava flutuando no ar com sua ajuda e, na frente deles, estava o pai de Qin Feng, um homem com uma longa barba cinza, o bisavô da família Qin. O bisavô da família Qin perguntou por que ele veio à casa deles e queria declarar guerra à dinastia Qin. O pai de Qin Feng estava tenso e esperava a resposta do imperador Xia. Foi o imperador da dinastia Xia que se ajoelhou diante do menino, que estava observando atentamente, as mãos fechadas. O imperador reconheceu o filho mais velho da família Qin. Sorrindo, ele começou a estender a mão para acariciar o menino. Qin Feng correu com velocidade relâmpago ficando atrás do homem barbudo, esquivando-se da mão do imperador e deixando uma chama azul para trás. O imperador, surpreso, admirou a velocidade dos reflexos do menino. Na idade dele, ninguém poderia ultrapassar o limite da descoberta de uma nova era e controlar seus movimentos tão facilmente. O velho pediu desculpas ao venerável Xia e disse que o menino era tímido com estranhos, então reagiu ao gesto do imperador dessa forma, subindo em resposta. Ele disse que não havia nada de errado com isso e tudo estava em perfeita ordem. Abrindo os olhos bem abertos, Qin Feng olhou para o homem e perguntou se ele realmente era. O imperador sorriu novamente e disse que era verdade que havia lendas há muito tempo atrás de que sua majestade era sábia e corajosa, nobre e negligente pelo bem de seu povo, firme na luta, inabalável em sua vontade, mantendo a presença de espírito e sendo invencível. O menino perguntou ao imperador se ele tinha vindo à casa de outra pessoa das mãos dos Xias, aguardando um presente. O imperador ficou desconcertado com a pergunta repentina, um pouco confuso, e disse que o majestoso imperador Xia não poderia vir das mãos dos Xias. Alcançando o bolso de sua túnica, o imperador tirou uma pequena caixa e entregou ao menino com um sorriso. Olhe, disse ele. A caixa abriu e uma luz brilhante brilhou sobre ela. Estas eram as 9 espadas de Kanka, 10.000 anos atrás. Era a espada do animal dos céus, o deus das armas frias. Shuna são 9 espadas ao todo. O castigo dos celestiais, o assassinato dos deuses, a extinção dos Budas, a subjugação dos demônios, a dominação dos espíritos malignos, a decapitação dos santos, a expulsão dos espíritos e a derrota das tropas. Cada espada tem uma lâmina rara de um guerreiro divino. Combinando as 9 espadas, você pode encontrar o 10º guerreiro divino, cuja força é comparável à de 10.000 mortais. Qin ficou em silêncio, olhando para as lendárias espadas voadoras. O imperador satisfeito olhou para o jovem mestre, fechou a caixa e perguntou ao menino como ele gostou do seu tesouro. Mas qual escolher para lhe dar? O imperador pensou que ele gastou tantos recursos e riquezas para coletá-los todos e então entregá-los a alguém que nem sequer os aprecia. Ele pensou que talvez fosse possível dar um traje divino e não uma espada, ou apenas dar uma. O menino retirou a caixa das mãos do imperador com uma velocidade impressionante, o que o surpreendeu muito. Qin olhou para o imperador com um sorriso infantil e agradeceu pelo presente na forma das 9 espadas de Shunas. O imperador confuso estendeu a mão para a caixa e disse que estava pensando em algo completamente diferente. O velho no pai de Qin Fan olhou maliciosamente para o que estava acontecendo e começou a dizer sarcasticamente ao imperador que ele poderia dar as 9 espadas com um simples gesto da mão, e a família Qin não poderia devolver tal presente. O velho continuou a dizer que Sua Majestade é um verdadeiro dragão, filho do céu. Todas as 4 CS estão sob sua posse. Como ele poderia se importar com riquezas mundanas? Um presente não é tão valioso quanto a atenção. A família Qin agora entende o quão profundo é o senso de dever de Sua Majestade. Eles prometem que quem o insultou irá responder por isso. O pai diz que Qin Fang não tem escolha e exige que ele agradeça ao imperador por um presente tão generoso. O menino se curva e agradece a Sua Majestade por sua bondade. Por um flagrante roubo, ele ganha 1000 pontos de vilania. O imperador ficou furioso com o menino, mostrando os dentes. Ele estava prestes a começar a xingar quando Qin Fan disse que o jovem cavaleiro perguntou se o imperador já ouvirá falar da tradição provincial em que a geração mais velha apresentava a mais jovem no primeiro encontro. O velho no pai de Qin Fan confirmou sarcasticamente que parece que realmente há tal tradição e parece que eles se lembraram dela. O imperador chocado pensou que seria melhor se ele tivesse ficado na cama com uma concubina e, em vão, encontrou um garoto tão sem vergonha e inconsciente. O menino continuou a envergonhar o imperador de uma grande dinastia como um Shai por não conhecer a tradição e não ser capaz de dar um presente à juventude. Afinal, quando uma pessoa nobre não observa as tradições, é um ato muito vergonhoso. O imperador sorridente curvou-se para o jovem, pegando 2 outros globos azuis saíram de seu bolso. Era outra joia rara,
com a qual ele pretendia surpreender o jovem mestre. Ele entregou as joias ao menino e disse que agora eram dele. A coisa acabou sendo uma garrafa dada pelos céus. Os fãs de Kim pareciam saber o que era aquele objeto estrangeiro. Após um breve pensamento, ele se lembrou de sua utilidade. Kim examinou o presente com curiosidade. Embora o talismã não protegesse contra ataques, ele poderia aumentar a velocidade de melhoria das habilidades e acelerar a recuperação em combate. Agradecendo novamente ao imperador, o menino juntou as mãos e se curvou várias vezes, pensando consigo mesmo quanto ele estava esperando. Kim sorria. O imperador disse que ele não merecia tantos agradecimentos, e em seu rosto havia loucura e irritação, porque o menino colocaria em uma posição muito desconfortável. Kim estava tramando algo novamente, e o imperador suspeitava disso. Assustado com as travessuras do novo garoto, ele já havia recebido 2000 pontos de vilania pelos presentes do imperador. Ele abriu os olhos largos, olhando para o imperador com uma expressão inocente. O menino disse que também tinha um irmão mais novo e que ele também tinha direito a algum tipo de presente. O imperador assentiu e disse que se lembrou de um assunto urgente e precisava sair. Não foi o suficiente para o menino pedir algo mais ao fundo do tesouro que Xi havia pessoalmente coletado. Depois de se despedir, ele voou para longe da família Kim. O menino gritou que quando tivesse tempo, traria seu irmão para conhecer o imperador. Os homens da família Kim olharam para o céu e se despediram do imperador Xi enquanto ele se afastava. Depois de uma pequena luz brilhante, o imperador desapareceu do vale da família Kim. O pai se aproximou do menino e disse que ele era muito jovem para ter um presente como as espadas de Shang Kang. Ele sugeriu que fossem mantidas pelo pai dele por enquanto. Kim Feng começou a chorar, acusando seu pai de dizer o quanto o amava enquanto roubava o tesouro que ele lhe havia dado. Afinal, era realmente um presente que ele mesmo havia recebido do imperador Xia. O pai estava confuso, segurando a caixa em suas mãos, tentando encontrar as palavras certas para acalmar seu filho, porque ele não queria que o menino ficasse chateado e começasse a ser ofendido por ele. O velho chutou o chefe da família Kim, acusando de como ele ousa roubar o próprio tesouro de seu filho. Além disso, chamou-o de perdedor. O pai concordou que a caixa deveria ser dada a Kim Feng. O avô começou a acalmar seu neto, pedindo-lhe para parar de chorar e acariciando sua cabeça. Ele lhe deu uma caixa com as lendárias 9 espadas de Shang Kang. Kim Feng virou-se e iluminou-se com um sorriso. Ele até teve que fingir chorar para conseguir o presente para si mesmo. E o trovão pode ser ouvido. O que está acontecendo de novo? Ah, Deus! Minha mãe está dando à luz agora mesmo. Minha memória. Como pude esquecer? Meu tolo! Seu irmão finalmente está aqui. Já se passaram 3 anos. Passei 3 anos esperando por você. E já na casa, o irmão do protagonista já nasceu. Meu bom irmão já está aqui. E ele começa a chorar. Pai, por que meu irmão não de chorar? Poderia haver algo de errado com ele. Proto bate nas nádegas. Ba. E ele começa a chorar. Por que você bateu no seu irmão? É só que eu estava com medo de que algo ruim estivesse acontecendo com ele. Foi detectado um golpe nas costas do escolhido. 100 pontos ganhos. Foi detectado que o anfitrião dispersou o parente nascido do escolhido. 30.000 pontos ganhos. Foi detectado que o anfitrião destruiu a chance. A criança do céu tem uma chance na roleta da boa sorte. Já no quarto do protagonista, desde que eu atravessei o reino do início, minha velocidade diminuiu novamente. Nome Kim Feng. Primeira etapa da iluminação do vilão. Pontos 32.000. Felizmente, meu irmão já nasceu. Não tenho mais que me preocupar com os pontos da roleta do vilão. Vamos lá. O que posso fazer? Obter a técnica da espada Jin do Assassino Celestial. Parabéns por obter a técnica da espada do Assassino Celestial. E vemos como na consciência do protagonista, uma sombra ensinando técnicas de espada. E depois de um tempo, uma técnica de espada tão formidável. Bem, tenho que me apressar e praticar. Sistema, eu quero trocar por 1 mês de aura de compreensão. Você trocou 30.000 pontos por 1 mês de aura de compreensão. E isso é o que aconteceu 1 mês depois, meu querido neto. Vovô veio te ver. Vovô ouvi dizer que você tem praticado com a espada. Então vim te dar algumas orientações. Orientações apenas. Que não seria melhor se você prender meu irmãozinho por 2 dias. Aqueles que cultivam devem estar cientes para não se tornarem arrogantes. E apenas movendo as mãos, ele cria uma grande lâmina que atravessa as pedras. Observe, esta é a primeira etapa do nível arte marcial celestial. Eu aprendi a espiral das folhas caindo. Eu tenho cultivado diligentemente em reclusão, livre de arrogância e pressa, por 1 década, até alcançar o estágio da grande perfeição. Depois emergiu por todo o mundo, e o Prot tenta dominá-lo, movendo o pé, mas ainda falta força para quebrar os choques. Será que este truque simples requer mais de 1 década para poder dominá-lo? E assim o tempo passou. 5 anos depois, em uma grande banheira,
O protagonista está rompendo e com uma grande explosão, avancei em 5 anos. Quem avançou para o 5º nível do Reino dos Comércios, com a idade de 8, Kennen transcendeu para o Reino do Trans, simultaneamente, quebrou recordes de cultivo. Nenhum desses dois irmãos é normal, e o protagonista sai bem. Onde está meu irmão? Essa criança. Todo ano temos que reconstruir as casas, desde que eles destroem. Sem dúvida, não é fácil ser pai. Esquece isso, eu vou encontrar por mim mesmo. Parabéns ao anfitrião por avançar. Missão: pegar o osso supremo do irmão mais novo. Recompensa: olhos incomparáveis. Isso. Qin Feng achou que havia algum problema no sistema. Como poderia arrancar os ossos de seu irmão, pois poderiam matá-lo sem entender nada. Ele começou a tocar na tela perguntando se tudo estava em ordem e que tipo de bobagem o sistema estava dando. O sistema continuava dizendo que os ossos de August poderiam ser quebrados e então colocados em seu lugar e então poderiam crescer novamente sem consequências prejudiciais. Qin Feng pensou sobre isso, perguntando-se se poderia confiar nisso porque a missão do sistema realmente parecia um completo absurdo, embora os ossos fossem um tesouro lendário. Como poderiam ser colocados em seu lugar e crescer novamente após pensar novamente? Qin Feng continuou andando pelo pátio ao ar livre completamente nu de um lado para o outro e decidiu que provavelmente não cumpriria esta missão do sistema e teria que ser cuidadoso. O pai e o avô estavam se olhando tentando entender o que realmente estava acontecendo. O jovem mestre Qin Feng foi para a floresta e o pai perguntou por que o menino não estava procurando por seu irmão mais novo, mas por outra pessoa. O avô perguntou exatamente quem no meio da floresta entre as árvores e as folhas era o irmãozinho de Qin Feng, Qin Hoi, que estava se escondendo. Ele estava deitado em uma das árvores dormindo profundamente em um galho grande. O irmão mais novo não gostava de ficar em casa e muitas vezes saía do palácio. Qin Feng já havia conseguido se vestir até o momento em que chegou ao seu irmão mais novo Qin Hoi. Olhando para cima, ele notou seu irmãozinho espalhado em uma árvore com braços e pernas abertos. Então é aqui que você está. Qin Feng pensou encontrando o irmão não era tão difícil quanto ele poderia imaginar. O irmão mais velho sabia muito bem que Qin Hoi gostava de andar na floresta após o almoço, quando o sol ainda estava alto no céu. Escalando a árvore onde seu irmão estava dormindo, Qin Feng se aproximou muito silenciosamente para não acordá-lo. Ele se posicionou em um galho próximo, baixou a cabeça e observou seu irmão dormindo. Inicialmente Qin Feng imaginou que em seus sonhos Qin Hoi nasceu em uma das famílias mais ricas de seu continente, imaginando como ele poderia passar a vida celebrando extravagantemente afogando-se no luxo dessa vida, mas devido ao aparecimento de seu irmãozinho, agora ele tem que treinar todos os dias para aprender a se proteger e proteger sua família também. Talvez seja apenas um mau destino e Qin Feng deveria seguir este caminho assinando com a palma da mão e fechando os olhos. Qin Feng apontou a mão para seu irmão como se estivesse acordando o pequeno recém-nascido escolhido pelo destino. O sistema contou a ação, acreditando em Qin Feng de 100 pontos de vilania. Quando o irmãozinho acordou, ele ficou muito feliz em ver Qin Feng sorrindo para ele. Ele convidou seu irmãozinho a sair do palácio e ir brincar na cidade vizinha, que fica a algumas milhas de distância. Qin Feng ficou surpreso com a sugestão de seu irmão mais novo. Ele nunca tinha pedido ao seu irmão mais velho para brincar juntos antes. Ele pensou que realmente não passavam muito tempo juntos e concordou. Uma multidão de pessoas se reuniram em uma das ruas comerciais. Sua atenção foi atraída para dois meninos que estavam ao lado do corpo envolto em uma lona branca. Os meninos choravam e lamentavam a perda. Eles se tornaram órfãos nesta cidade. As crianças ao lado do corpo também estavam vestidas de branco com ornamentos pretos. O filho mais velho cobriu o rosto segurando as lágrimas e segurou um copo em suas mãos para coletar algumas moedas para as crianças órfãs. As pessoas estavam se aproximando. De repente, o som das moedas batendo nas paredes do saco foi ouvido. A multidão, envolvida pela tristeza dos dois meninos, começou a jogar dinheiro nas crianças que perderam o pai. O dinheiro continuou fluindo sem parar, e as pessoas estavam arrependidas. Então, quando eles viraram a esquina de uma das casas, dois meninos estavam sentados curvados e contando as moedas que tinham ganhado. Os meninos eram Qin Feng e Qin Hoi. Com sua artimanha, eles enganaram as pessoas para arrecadar algumas moedas, mas eles não esperavam que as pessoas ficassem tão arrependidas a ponto de jogar tantas moedas de ouro. Qin Hoi parecia muito feliz. Sua brincadeira com seu irmão foi um sucesso, e o irmão mais novo sugere ir comer um lanche delicioso. Qin Feng também estava satisfeito com a brincadeira que fez. Olhando para seu irmão mais novo, ele disse que Hoi estava certo, um lanche seria uma boa recompensa. O irmão mais velho ofereceu a Hoi para comer carne frita com brotos de bambu.
mas Howe apenas olhou surpreso em resposta. O irmão mais velho tinha uma ideia muito estranha sobre o prato. Ela inventaria comparando o pau com o bambu e os brotos com o bumbum do bebê. Ele acabou conseguindo este prato cruzando duas ações. Howe gritou de alegria. Afinal, ele realmente adora comer e concorda com a sugestão de Kim Feng. O irmão mais velho sorriu maliciosamente porque seu irmão mais novo e seu irmão bobo ainda não entendiam o que realmente os esperava. Um homem que estava deitado em uma lona branca na frente das portas de uma das lojas de repente se levantou, jogando a tecido para trás. As pessoas ao redor ficaram assustadas e correram gritando, pensando que o pai falecido dos meninos acabaria ressuscitando o homem com um meio cinza. Esfregou a cabeça, sem entender de forma alguma o que aconteceria. Ele viu a reação das pessoas que gritavam que ele tinha ressuscitado, mas afinal, o homem não morreu de jeito nenhum. Ele estava apenas deitado e dormindo, coberto com um lençol branco. O homem se levantou, se gabou alto e percebeu que os gritos das pessoas ao seu redor não importavam para ele. Ele estava com fome e agora iria procurar algo para comer. Era apenas um homem sem teto que estava descansando na rua. De volta para casa, os dois irmãos já estavam esperando por um pai furioso que descobriu o engano que os meninos começaram na cidade. Como quem foi o primeiro a sentir sua raiva? Pegando seu sapato, o pai começou a bater nas costas de seu irmão mais novo com ele. O pai o escondeu novamente até que as costas da criança ficassem vermelhas. Como estava gritando e chorando tanto que podia ser ouvido por todo o quintal, o menino negou sua culpa. Na cabeça da família Kim, chamou os dois meninos para passar. Kim Fin cobriu os olhos com a mão e pediu para não bater em seu irmão mais novo porque ele não tinha absolutamente nada a ver com o que aconteceu na cidade. Mas, na verdade, Kim Fang tinha caluniado seu irmão, jogando toda a culpa nele e recebendo 200 pontos de vilania por caluniar seu irmão escolhido pelo céu. Diante de seu pai, Kim Feng continuou a esconder seu rosto, já sorrindo, dizendo que seu irmão tinha apenas 5 anos, ele ainda era jovem, e seu pai deveria perdoá-lo desta vez. O pai amargo continuou em completa raiva, discordando que não poderia deixar seu irmão mais novo, Howe, ir embora porque ele estava cumprindo um dever sagrado e batendo em seu filho. Sua punição pelo que tinham feito na área comercial do irmão de Kim Ovel continuou a derramar lágrimas e gritar. Ele gritou que seu pai era desagradável e que não gostava dele na família porque estava constantemente xingando e brigando com seu irmão mais novo. Quando o pai parou de bater no menino, o irmão de Feng se aproximou dele. O irmão mais velho começou a acalmar Kim Howe, enxugando suas lágrimas com um pano branco. O menino olhou para Kim Fin gradualmente parando de derramar lágrimas. Ele o via como o melhor membro da família que sempre o tratava bem. Agora ficou claro o que Kim Feng quis dizer quando disse ao irmão para experimentar um prato como carne frita com brotos de bambu. O irmão mais velho pensou consigo mesmo com um sorriso que a infância sem isso não era a mesma. Kim Hall estava deitado no chão do quarto após sua punição. Sua bunda queimava e tudo isso era resultado dos golpes, o que dificultava para o menino sentar em qualquer lugar. De repente, o irmão mais velho entrou no quarto para verificar como ele estava e descobrir como ele estava. Kim Fang tinha uma garrafa de algum tipo de água sanitária em suas mãos. Quando se aproximou do irmão mais novo, começou a derramar o remédio no lugar onde os golpes do pai haviam acertado com a bota. Kim Fang pensou consigo mesmo que seu irmão precisava se recuperar mais rápido. Afinal, toda a felicidade do irmão mais velho dependia de como e apenas dele, escolhido pelo céu. Depois de derramar metade da garrafa, Kim Feng a fechou e olhou para seu irmão. Virou-se e disse que Kim Fang o tratava muito bem. Kim Fang sorriu e disse que estavam cumprindo seu dever, o dever de um irmão mais velho. Então ele só precisava cuidar e proteger. Depois de lavar a cabeça do irmão mais novo, Kim Fang começou a se levantar, continuando a sorrir e olhar para o irmão mais novo. Kim Fang pensou que, afinal, Howe foi escolhido pelo céu e ele faria de tudo por sua fonte de pontos de vilania e várias tarefas para se recuperar o mais rápido possível. Howe estava deitado de costas com os braços cruzados e o queixo apoiado, continuando a ficar com raiva do pai. Ele o comparou novamente com seu irmão, que sempre foi gentil, enquanto seu pai só o batia a cada encruzilhada. Inclinando-se para Howe, Kim Feng piscou para ele e sorriu gentilmente. Sussurrou que o irmão mais velho tinha um plano brilhante com o qual o irmão mais novo poderia se vingar do pai. Howe estava interessado nesta proposta, continuando a atrair seu irmão para outra encruzilhada. Kim Fang começou a dizer que ele era seu pai afinal,
e talvez não valesse a pena contar sobre esse plano para se vingar do pai. Howie olhou com os olhos arregalados, cheios de interesse sobre que tipo de plano seu irmão Qin Fang havia elaborado. Howie começou a implorar ao irmão para contar, prometendo que o irmão mais velho não precisava se preocupar e que definitivamente não trairia sob nenhuma circunstância. Qin Fang percebeu que o irmão mais novo havia caído em sua armadilha e começou a falar, fechando os olhos, que o irmão mais velho é claro que não era assim. Mas como Howie realmente queria saber sobre esse plano, ele contaria tudo para seu irmão curioso. Mas Qin Fang é assim porque é o vilão do destino e nunca perdia a oportunidade de criar outra encruzilhada, especialmente pelas mãos de outra pessoa. Ele disse que seu pai tinha um segredo agora, e se Howie contasse para sua mãe sobre isso, Howie literalmente floresceu com um grande sorriso. Ele olhou com os olhos abertos para Qin Fang, que eventualmente revelaria o segredo de seu pai e perceberia o que ameaçava seu pai se sua mãe descobrisse o que estava dentro dele. Um enorme buraco apareceu no quintal, que foi ordenado cavar pela esposa de Qin Tan, mãe dos dois meninos. Havia vasos cheios de moedas de ouro nas proximidades. Panelas e uma parte ainda estavam dentro do buraco. A mãe da família de Qin estava atrás do pai dela e gritou com ele, que não tinha aprendido a esconder esses ótimos esconderijos atrás dela, e se não fosse por Hal, ela nunca teria sabido que estavam escondidos sob o nariz de Qin Tan por tanto tempo. Quando ouviu que era seu filho mais novo, Qin Howie, quem traiu o segredo de seu pai, ele ficou completamente chocado, não acreditando em seus ouvidos. Como ele se atreve a fazer isso com ele? Como ele sequer sabia sobre o esconderijo que seu pai tinha cuidadosamente escondido e ficou furioso com as palavras que ouviu. O pai mostrou os dentes, segurou a cabeça e pensou em como seu filho mais novo havia provado ser desobediente. A campanha de Qin também puniu um pouco, então foi necessário reconsiderar os métodos de educação. Saindo de casa, Qin correu em direção ao quintal onde seu filho mais novo, Howie, estava pegando a primeira vassoura que encontrou. Ele gritou com o pequeno diabo para parar, mas como instantaneamente correu para longe de seu pai furioso. Depois de correr pelo meio do quintal da família Qin, Howie viu seu irmão mais velho, Qin Fang, pulando em sua direção. A criança correu para os braços de seu irmão com um pedido de ajuda para salvá-lo da raiva de seu pai, que estava correndo atrás dele. Qin Fang perguntou surpreso se estava tudo bem, alcançando o brinquedo que revelou o esconderijo onde estava o tesouro de ouro. O pai agarrou Howie pela gola, puxando-o para si mesmo. Qin Fang permaneceu parado, observando o que estava acontecendo. O pai de Qin estava em uma verdadeira fúria como nunca antes, balançando uma vassoura que pegou no quintal. Ele agarrou e levantou o menino do chão. Os olhos de Qin Howie se encheram de lágrimas como um riacho. O pai continuou a dizer que deu ao menino uma chance de escapar e perguntou se ele fugiria novamente quando brincasse, tirando a calça de seu irmão mais novo. Seu pai começou a bater nele novamente na bunda enquanto continuava a gritar e chorar, sacudindo as pernas de dor. Qin Fang cobriu o rosto e riu maliciosamente porque ele havia arranjado tudo para que seu irmão fosse punido novamente em nome do vilão. 200 pontos. Alguns dias se passaram e em outra noite de verão toda a família Qin estava em casa dividida em seus quartos. A esposa chamou Qinan convidando-o para a cama. A menina parecia ótima e seus olhos azuis brilhavam como pedras preciosas. Qintan se juntou à sua amada abraçando sua esposa e cobrindo-a com um cobertor em cima, lentamente tirando sua camisa azul. O contato dele se tornava mais próximo e mais apaixonado a cada minuto. Naquela época, as crianças que ainda estavam acordadas notaram seus pais passando. Kino e seu irmão mais velho ficaram parados no corredor e observaram muito quietos o que estava acontecendo no quarto de seus pais. O irmão mais novo ainda não entendia muito, então ele estava curioso e perguntou a Qin Fang por que seu pai estava apertando sua mãe. Reunindo toda a seriedade, Qin Fang pensou em como seria melhor responder a seu irmão e não fazê-lo falar demais no futuro. Fang disse que mamãe e papai estão atualmente treinando para manter sua força juntos, irmãozinho. A casa ainda tinha uma rixa contra seu pai e queria se vingar dele de alguma forma. Então ele perguntou a Qin Fang o que aconteceria se ele interrompesse o treinamento do pai, se o pai teria força para punir e bater em seu filho mais novo. O irmão mais velho ficou um pouco confuso com tal pergunta e olhou a Vardli para como Qin Fang entendeu que os óculos do vilão são, é claro, muito bons e tentadores, mas se o pai for interrompido no momento, então ele definitivamente não vai ficar de cerimônia com ninguém. Enquanto Fang ficava e ponderava a pergunta anterior sobre como responder, como o irmão mais novo disse alegremente que seu Qin Fang não disse nada, o que significa que ele concordou silenciosamente com ele. No minuto seguinte, Qin como já havia corrido para o quarto de seus pais. O rosto do irmão mais velho estava cheio de horror porque ele entendeu que se seu irmão interrompesse seu pai agora, ele ficaria tão bravo que bateria no menino tanto quanto antes. Nesse caso,
Fang não será capaz de ganhar pontos de vilão por muito tempo. Kino correu para o quarto com um grito sonoro, interrompendo seu pai de seus estudos. O rosto de seu irmão estava o mais feliz possível porque naquele momento ele acreditava que tinha vingado adequadamente seu pai que o havia batido por brincadeiras nos últimos meses. Kino ficou muito chocado com a chegada de seu filho mais novo, emitindo um grito de surpresa. Não pode haver disputa de que o momento foi o mais inoportuno. Qin Fang estava muito preocupado com o irmão, como percebendo que se ele tivesse respondido mais cedo, ele teria sido capaz de impedi-lo de estar ao virar da esquina. O irmão mais velho entendeu o quão ridícula era a situação que havia ocorrido. Qin como ficou em frente aos pais com as mãos ao lado e viu a reação triste do pai. Como entendeu que o pegara de surpresa e provavelmente não enfrentaria punição agora, mas Qin Fang entendia perfeitamente como tudo isso terminaria. Então, usando sua velocidade, o cara deixou a casa muito rapidamente correndo para a rua. Apenas um flash de luz azul permaneceu no corredor da casa da família Qin, que logo desapareceu. O irmão mais velho estava descendo as escadas para o pátio da propriedade. O sistema começou a emitir notificações que Qin Fang recebeu 500 pontos de vilão 2 vezes pela ofensa de seu irmão e mais 1000 para seu pai, também escolhido pelo céu, sendo tocado até o cerne. De repente, uma grande ideia veio à cabeça do jovem senhor sobre a ofensa de seu irmão. Afinal, se você se arrepender da vara, então a criança crescerá mimada, e se ele não for chicoteado, não entenderá. Além disso, meu irmão ama Fang muito e definitivamente não o culpará por nada. Meio mês depois, Qin Fang estava deitado apoiado em uma pedra com uma expressão bastante triste. O cara foi visitado por pensamentos de que desde a última vez que seu irmão interrompeu o treino do pai, sua bunda ainda não tinha sarado e por meio mês Fang não havia recebido novos pontos de vilão. Enquanto ele pensava onde mais conseguir novos óculos, uma silhueta de um animal com um trenó atrás apareceu no céu. O animal estava queimando com fogo vermelho e em um céu limpo era muito claramente visível. Qin Fang levantou a cabeça e observou a cena atentamente. O animal enorme se parecia com uma mistura de leão e dragão em uma pessoa voando com grande velocidade. Carregava atrás de si um certo carro no topo do qual estava um homem com cabelos grisalhos longos e também atrás do carro silhuetas de uma multidão de pessoas podiam ser vistas. O jovem que estava sentado no topo da carruagem vermelha e dourada estava usando um manto preto e segurando uma longa espada no seio de sua mão direita. Abaixo, dentro de uma menina com cabelos verdes e um rosto bonito estava olhando pela janela. Mas naquele momento seu rosto estava preocupado com algo. Qin Fang olhou para cima novamente e reconheceu aqueles que haviam chegado ao vale da família Qin. Eles eram a família Lin da cidade de Tanque, mas o jovem mestre não entendeu o que eles tinham esquecido aqui porque haviam vindo para suas terras. No segundo seguinte, um sorriso passou pelo seu rosto. O sistema emitiu um alerta sobre a descoberta de a épica escolhida pelo céu. O rosto de Qin Fang se iluminou com um sorriso porque ele estava preocupado que não fosse o escolhido que lhe traria os óculos do vilão, e ele estava certo, pois tudo aconteceu meio mês atrás na corte imperial de Daya, nos fundos da mansão da família Lin, da cidade de Tink. Um homem de cabelos escuros estava diante de uma torre de pedra sólida com as mãos atrás das costas. Algo o preocupava muito. Este homem era L.Y., o chefe da família Lin. Ele estava fazendo um pequeno desvio em seu jardim, conduzindo um diálogo consigo mesmo. No dia anterior, ele havia descoberto que 2 escolhidos, muito poderosos e incomuns, haviam nascido na família Qin não faz muito tempo. Seus 2 filhos, assim como os filhos de Qin Tan, foram escolhidos e brincavam perto de um grande carvalho. A serva da menina era mais velha, com longos cabelos escuros como os do pai, e alta, e a menina era mais parecida com a mãe, tendo seus olhos. Houve um grito beligerante e uma batida na madeira. A menina, seguindo os passos do pai, também tentou treinar mais e endurecer suas habilidades para alcançar um nível épico. Na família Lin, as crianças também eram ensinadas a se endurecerem. A menina batia com tanta força que um pequeno punhado de folhas começou a cair do carvalho. Sua serva ficava por perto e assistia em silêncio. Ele claramente viu que a menina tinha o poder do escolhido e que ela precisava continuar se desenvolvendo. Satisfeita, a irmã parou de bater na árvore, colocou as mãos no cinto e perguntou à serva como ele estimava sua força no golpe. O rapaz enfatizou novamente que a menina tinha um dom extraordinário, 100%, e que ela seria capaz de romper rapidamente. O pai da família ainda tinha muitos pensamentos em sua cabeça, completamente imerso em si mesmo. Ele recordou a família Qin, cujas crianças o assombravam com seus sucessos. Suspirando, ele se dirigiu para sua filha e sua nova serva, que sempre a acompanhava. A menina se virou para o pai para explicar o motivo de estar fazendo aqueles suspiros altos. Ela era uma filha preocupada e não queria vê-lo chateado com nada,
pois ele sempre fora gentil com ela e amava muito sua filha. O pai da menina se iluminou com um sorriso que cobriu ligeiramente os olhos após pensar um pouco em como iniciar um diálogo com sua filha e, para responder inicialmente, decidiu apenas dizer que tinha almoçado demais e comido muito. Então agora suspirava. Mas então ele decidiu explicar o que o estava incomodando. Ele se virou para Zener, dizendo a ela que ouvirá um boato de que o filho mais velho da família Qin estava se tornando um jovem muito proeminente, talentoso e muito galante, que ninguém poderia superar em temperamento. Então o pai explicou que o jovem Qin Fang, em sua idade, já havia conseguido romper os limites do Superman e antes dele ninguém realmente conseguirá. O pai acrescentou que Zener não gostaria de formar uma aliança entre as famílias e se tornar sua esposa. O rosto da menina mudou e ela ficou realmente furiosa, gritando alto para o pai que ainda era uma criança. A menina cerrava os punhos e continuava a ficar zangada. O pai estava confuso, então explicou que o amor precoce também tem seu lugar e que o pai terá sucesso. Zener continuou a gritar para todo o pátio, explicando ao pai que preferiria viver como uma solteirona até sua morte, ficar cega, perder sua Kai, do que se casar com o filho mais velho da família Qin. A menina está chateada porque seu pai está tentando fazer uma escolha por ela. A família Qin recebeu calorosamente a família Lin de Tangent. Este foi o primeiro encontro de Zener e Qin Fang. O jovem senhor apareceu em todo o seu esplendor e, depois de ver o rapaz vivo, a menina retirou suas palavras, porque Fang era simplesmente lindo. Notando como Zener estava parado e apenas devorando Qin Fang com os olhos, o rapaz ficou ligeiramente envergonhado e abriu os olhos bem grandes, assim como a menina começou a encarar de volta. Se aproximando um pouco para se conhecerem, o jovem não conseguiu encontrar imediatamente as palavras. Zener pensou que era algum tipo de bobagem afinal. E se Qin Fang era tão bonito, não estaria o rapaz tentando se tornar seu marido apenas por sua aparência? Naquele momento, ela não pôde mostrar que realmente gostava de Fang. De repente, a menina se virou bruscamente para o rapaz, cutucando-o com o dedo. Seus olhos, tão verdes quanto seu cabelo, estavam brilhando com interesses internos. Ela perguntou a Qin Fang se ele era realmente aquele sobre quem tanto se falava e elogiava sua força. Qin Fang calmamente se virou para a menina e disse baixinho que sim, era ele, o escolhido que escolheu o caminho do vilão do destino, que conseguiu romper, com tão pouca idade, os limites que nem todos os adultos podem alcançar. Zener chamou seu assistente, que antes voava no telhado da carruagem, para se apresentar a Qin Fang. A menina disse que o nome de seu novo servo era Ly-San e perguntou a Fang se ele ousaria lutar com ele para se testar. O chefe da família Lin, ouvindo o diálogo que estava acontecendo entre as crianças, se voltou para sua filha e disse para ela parar de ser rude com o jovem Sr. Fang imediatamente, porque agora estão com amigos de sua família e devem ser educados. Qin Fang olhou para o servo de Ly-San, perguntando-se se ele era o escolhido afinal ou não. Afinal, devido ao fato de que Qin, como era seu próprio irmão, Fang o batia com meias palavras toda vez, temendo que ele não fosse capaz de se explicar aos seus pais mais tarde. O menino sorriu lembrando que, ao longo dos anos, havia perdido tantos quanto 240 mil pontos de vilão graças a várias travessuras usando seu irmão e agora, quando nem mesmo seu parente ou mesmo seu amigo cai em suas mãos, ele não pode ser cuidadoso aqui. O pai de Lia mudou levemente o rosto depois do pedido do chefe da família Lin para sua filha, pedindo para não ser rude com ela. Inan ficou levemente irritado com o que ele estava pedindo, mas ele mesmo faz o mesmo e ainda não se impede de dar um tapinha gentil no ombro de seu filho mais velho. Qinan disse a Qin Fang para não brincar com eles. Então, para mostrar agilidade, velocidade e força do jovem diante dos convidados do pátio da família Qin, o pai queria que os convidados invejassem Qin Tan, o primogênito de Qin Fang, olhou para seu pai aprovação. É claro que ele não se importaria em mostrar o que o filho mais velho de sua família é capaz de fazer. Os mais velhos pegaram a garota pelo braço e se afastaram um pouco esperando pela luta que acontecerá entre os jovens. Lian se aproximou de Qin Fang segurando uma espada em suas mãos. Ele disse ao jovem cavalheiro que era muito grato a ele por lhe dar a oportunidade de aprender algo de um talento tão grande. Cruzando os braços em seu peito, o servo Zener se curvou. Uma aura azul brilhante começou a aparecer ao redor de Qin Fang e folhas das árvores começaram a se reunir ao redor do jovem mestre. Neste momento ele mesmo fixou seu olhar em Ly-San que estava de pé diante dele, que já estava se preparando para sacar sua espada. A primeira técnica que Qin Fang queria testar seu oponente era o giro de uma folha caindo que seu bisavô havia mostrado uma vez. O rapaz estava aprimorando essa habilidade há muito tempo, então ele estava confiante nisso. As folhas se apressaram em direção a Linan.
Elas se moveram rapidamente e o servo até conseguiu se confundir um pouco, mas reunindo seus pensamentos a tempo, o jovem pegou sua espada e refletiu as folhas que estavam voando como se estivesse cercado por uma aura azul. Após repelir o primeiro ataque, ele balançou sua lâmina fazendo um rápido ataque ao girar da folha caindo e cortou a aura azul que parou completamente as folhas voadoras. Não se podia dizer que levou muito esforço para Lin Zion. O jovem parou, sua capa preta estava completamente cortada pelas folhas que ainda conseguiram atingir o servo, mas o corpo em si estava completamente ileso. Sner estava jubilante nas laterais gritando que parecia muito legal. Qin Fang mesmo notou que a espada de Lin Zion gasta bastante e cai sozinha, o que é muito bom para o jovem mestre. Ele sentiu que depois do primeiro ataque ele deveria imediatamente passar para o segundo para verificar se a força do servo não havia se esgotado. O próximo ataque de Qin Fang foi acertar um fantasma sereno cerrando os punhos firmemente. O jovem correu para o escolhido, um nível épico escolhido com as palavras que ele tiraria sua vida pelo erro cometido pelo servo. Lin Sen se preparou colocando a espada sob o golpe. O flash da aura azul do Kai do vilão do destino começou a criar uma onda explosiva ao redor dos caras. O golpe foi incrivelmente forte e Lina ele mesmo nunca havia refletido tal coisa antes, o que o surpreendeu muito, mas não mostrou de forma alguma. A explosão resultante trouxe apenas 200 pontos de vilão para Qin Fang por atingir o escolhido do céu, mas isso foi muito pouco porque ele ganhou pontos de Brother Hall para ofensas mais leves. Tudo foi coberto pela poeira crescente da qual Fang emergiu e quando as nuvens de poeira se dissiparam completamente, então Lin Sen se tornou visível que estava parado sem se mexer, sem um único ferimento em seu corpo. Ele continuou a segurar a espada firmemente, mostrando Qin Fang com toda a sua aparência que ele não ia desistir tão facilmente. Qin Fang mesmo não pode acreditar nos seus olhos. Este cara realmente é tão bom e forte quanto ele é. Anteriormente ele não havia recebido a oportunidade de lutar com outros escolhidos em pleno contato, então o jovem mestre ficou surpreso, pulando para trás. O jovem mestre pousou no chão novamente e continuou a olhar para o servo que pertence a Zenir. Qin Fang não sabia o que esperar do cara porque até agora ele havia mostrado apenas excelente defesa. Zenir ficou atrás e tentou apoiar seu servo o máximo que pôde, gritando que ele estava indo bem e que deveria ensinar ao jovem mestre uma boa lição. Zenir acrescentou que queria que Linan fizesse isso por ela. Qin Fang entendeu que não podia perder a face na frente da família Lin, decepcionando sua reputação porque ele realmente é um talento real. Ele teve a ideia de que é assim que os vilões se sentem quando são reprimidos pelo personagem principal, mas havia mais um truque que Qin Fang deixou por último, algo que ele não queria usar em primeiro lugar. Esticando a mão para cima, o jovem mestre gritou que estava convocando as grandes espadas. As chamas azuis o cercavam novamente do céu. 9 correntes de força muito poderosa se lançaram para o jovem. Todos levantaram a cabeça para ver o que Qin Fang tinha acabado de convocar e o que seu rival Lyn estava enfrentando. De repente, o pai de Lyn percebeu com os olhos arregalados que espadas o garoto havia chamado. Afinal, essas eram as lendárias 9 espadas de Qian que foram anteriormente apresentadas a Fang pelo grande imperador Dai. Ele próprio, pai de Lyn, disse que também ouviu dizer que Sua Majestade Imperial Dai havia sido enganada pelo herdeiro sem escrúpulos da família Qin pelas 9 espadas de Qian usam e a garrafa dada pelo céu, mas ele pensou que era tudo apenas rumores, e acabou se revelando verdade para o pai de Qin Fang. Soou como um elogio, embora o chefe da família Lin quisesse machucá-lo mais com isso. Qin apenas riu mais uma vez, lembrando-se da face do imperador Daya quando se separou de sua preciosa caixa de espadas. Lin continuou a tagarelar, dizendo que não queria ofender Qin Tan ao também chamá-lo de seu casamenteiro, mas isso já inflamava ligeiramente Tan, ao qual ele imediatamente expressou sua indignação, esclarecendo por que Lino o chama de seu casamenteiro. Enquanto os chefes das famílias estavam tendo seu diálogo discutindo Qin Fang, o jovem mestre ele mesmo estava no chão, firme em seus pés, dirigindo as espadas de Qian Kun, ordenando-as a se alinharem juntas. O menino ergueu 2 dedos como gesto às espadas. As 9 lâminas começaram a circular gradualmente, fundindo-se em uma única espada soberba que o restante dos presentes nunca tinha visto. Qin Fang também torceu o braço, ordenando que as espadas acelerassem, pois já estava pronto para matar. A lâmina resultante da fusão de todas as lendárias 9 espadas de Qian Kun era simplesmente divina. O aço brilhava cegando os olhos, o cabo dourado e a gravação cintilavam ao sol e as pedras vermelhas, semelhantes a granadas, conferiam luz. Qinan,
observando atentamente a cena, sorriu, não perdendo a oportunidade de falar positivamente sobre seu filho para que Lin Hao pudesse ouvir. Tia acreditava que seu filho tinha todas as qualidades para se tornar um imperador. Não foi à toa que Sua Majestade Imperial lhe deu suas 9 espadas de Qian, que anteriormente tinham sido colecionadas por Daya com grande dificuldade. Qin Fang agarrou a lâmina em suas mãos e estava pronto para desferir outro golpe. Apenas desta vez, um golpe esmagador. Lina deu um passo à frente, mostrando apenas um sorriso de deboche no rosto. Ele disse a Fang que mesmo que ele tivesse a bênção das espadas divinas, ele ainda não era um oponente igual. O cara parecia muito confiante. Lina estava à frente de Qin Fang e lançou o ataque primeiro. Ele invocou a determinação da espada de Tian Kung, acreditando que o jovem mestre definitivamente não seria capaz de repelir tal recepção e era hora de ensiná-lo uma lição. Encerrando este duelo, o servo enviou um golpe de ressentimento em direção a Fang. Os mais velhos não podiam acreditar no que viam. Ambos perceberam para onde tudo estava levando e Qina se pegou com medo por seu filho. Franzindo a testa, gritou que não permitiria que isso continuasse e iria imediatamente ajudar seu filho. A determinação da espada e as 9 espadas descendiam tanto do deus da arma fria de Chan. Ambas eram originalmente uma arma que se complementava e se apoiava, mas hoje se encontravam dessa maneira nas mãos de beligerantes. O pai também pensou que, embora Fang, é claro, tivesse um dom celestial, ele tinha apenas 8 anos. Como ele seria capaz de resistir à determinação da espada de Tianka? Afinal, este é um poder muito antigo e se chegar ao menino, pode deixar consequências. Qinan correu para Qin Fang gritando que seu pai já estava correndo para ajudar e agora ajudaria o menino a lidar com a recepção que Lin Den havia direcionado a ele. Qin Fang continuou a ficar calmamente no lugar e observar enquanto o golpe se aproximava, acenando com a mão na direção de seu pai correndo em sua direção. Fang, de forma bastante abrupta, mas muito clara, disse-lhe para parar onde estava e recuar. O jovem mestre da família Qin não queria que ninguém interferisse nele em um momento tão crucial. Qinan, obedecendo a seu filho, instantaneamente retornou ao lugar onde Lin Hao estava parado. Estava claro que o chefe da família Qin estava satisfeito e continuava a se orgulhar de seu filho, dizendo que parecia a ele que seu próprio filho desprezava seu pai. Levantando a mão esquerda para a espada que era o resultado da fusão das 10, Qin Fang começou a se preparar para lançar um contra-ataque e já sabia que tipo de técnica seria. Era apenas necessário carregar um pouco a espada com seu poder Kai do vilão do destino. Balançando com toda a força que tinha, Qin Fang gritou que estava sacando uma espada para a execução do céu. Pulando no lugar e estendendo os braços para os lados, ele enviou uma onda de A azul de seu Kai em resposta ao golpe de Lin San para bloquear o ataque. A onda laranja do golpe de determinação da espada de Chan já estava se aproximando de Qin Fang, mas ele ainda conseguiu responder e sua onda de execução divina do céu já estava se apressando para encontrar o Kai que Linda liberara, colidindo uma com a outra. Os dois golpes formaram uma explosão de tremenda força, o chão sob a colisão começou a se dispersar em todas as direções, o fogo queimava a grama e as árvores próximas, a onda de choque rapidamente começou a se desenvolver em todas as direções, enfrentando uma forte corrente de vento. Lin Hao não conseguia acreditar em seus olhos, ainda não conseguia entender como Qin Fang tinha repelido um ataque tão poderoso de seu servo. Lyn San, franzindo o rosto mas não fechando os olhos, continuou a observar as jovens crianças de Qinan e Lin Ziner seguravam seus pais para que não fossem levados pelo poderoso fluxo de ar formado pela onda de choque. Ambos estavam aterrorizados e gritavam alto, enquanto os chefes de suas famílias permaneciam firmes e inabaláveis. Quando a explosão desapareceu e a poeira se dispersou, Lyn San parou surpreso e olhou para a silhueta do menino de Qin, que ainda estava firmemente de pé. Ele não conseguia acreditar que Fang tinha conseguido parar o movimento, pois ele achava impossível. De repente, a espada de Tian Kung, que Lin San possuía, começou a desintegrar-se em pequenos fragmentos de metal voando ao vento no mesmo segundo em que o cara ficou de pé em completo choque pelo que estava acontecendo porque essa espada era uma de suas coisas mais preciosas enquanto ele segurava sua lâmina desmoronando. Qin Fang se aproximou dele. O sistema emitiu uma nova notificação com parabéns, adicionando até 10.000 pontos por fazer o coração buscador da verdade do escolhido pelo céu rachar. Então o jovem senhor abruptamente teve um sorriso no rosto. Ele pensou naquele momento que se 100.000 pontos de vilão fossem creditados a ele por alguma rachadura, quanto ele receberia por perfurar o coração de Lin Sen de talvez vários milhões correndo para o interior do servo Ly. Um menino com uma expressão ameaçadora anunciou que era muito fácil para ele e agora ele lidaria com Lin San que ergueu sua espada para ele, perfurando-o com um golpe no coração depois de desferir seu primeiro golpe. Ele mal tocou no ombro esquerdo de Lin,
cortando através de sua túnica preta e da carne que estava escondida atrás das roupas. O jovem sangrava e o sistema continuava a CR 500 pontos de vilão para cada ferida do escolhido. Bem, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Quem quiser mais parte desse manhwa, comenta aí embaixo e deixa o like. Obrigado por assistir e tchau, tchau.